Olá a todos, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos à nossa sétima aula de medições de variáveis físicas e industriais. Tudo bem com vocês? Estamos ao vivo, agora às 7h02, horário de Brasília. Estamos aí com Lucas, Marcelo, Patrícia, Vitor, Kevin, Raul, outro Lucas, Herbert. São os que chegaram até agora. Sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês nesta noite de quarta-feira. Essa é a nossa penúltima aula de medições de variáveis físicas e industriais, nossa unidade curricular número 10. E nós estamos começando essa semana, nos estudos do AVA e nessa aula de hoje, sobre a nossa quarta variável de processo, que é a temperatura. Nós já estudamos nas duas primeiras aulas a medição de pressão nos processos industriais, depois nas aulas 3 e 4, medição de nível, nas aulas 5 e 6, medição de vazão, e começando hoje a aula 7 e finalizando na semana que vem a aula 8, nós vamos falar de medição de temperatura e também, na aula da semana que vem, densidade nos processos industriais, né? Como sempre, nós sempre começamos lembrando o nosso cronograma de atividades. Nós tivemos as atividades do Desafio 3 vencendo ontem, na terça-feira, e agora nós temos as atividades do Desafio 4, que vencem no dia 23 de junho. Então, daqui quase, né? 2 semanas menos um dia. Na terça-feira, não da semana que vem, mas sim da semana seguinte. Lembrando que qualquer dúvida sobre as atividades, vocês podem trazer aqui para a aula ao vivo também, que nós tiramos no final da aula, ou vocês podem nos encaminhar diretamente através do AVA. E eu quero lembrar vocês também, vocês devem estar finalizando aí a unidade curricular de Introdução à Indústria 4.0, né? Que é a unidade curricular autoinstrucional, como vocês sabem. Então, eu deixei um recadinho aqui para vocês ficarem ligados aí, para não perderem o prazo para fazer a atividade avaliativa final dessa unidade curricular, a Introdução à Indústria 4.0, que está liberada para vocês fazerem e que não tem aulas na escola, nem aulas ao vivo, as aulas lá são gravadas, inclusive eu mesmo gravei essas aulas, e nós estamos aí finalizando o prazo para a atividade final, né? Então, qualquer dúvida, vocês podem nos contatar através lá do AVA e do instrutor responsável. Eu acho que o instrutor responsável dela com vocês lá é o Geraldo, se não me engane, tá? Pode enviar qualquer dúvida lá para ele também. E só um aviso mesmo para vocês ficarem ligados com relação a essa unidade curricular, tá bom? Boa noite também, Marcelo. Fique à vontade, meu caro. Eu, Mar, chegou aí agora também. Seja muito bem-vindo. Na aula de hoje, nós vamos focar em temperatura. Na aula da semana que vem, nós vamos finalizar o estudo de temperatura e falar também um pouquinho de densidade, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre temperatura em processos industriais, formas de medição da temperatura na indústria e instrumentos aplicados a essa medição. Bom, primeiramente, o que é a temperatura, né? A temperatura, ela é uma grandeza que mede a energia cinética dos átomos. O que quer dizer isso, né? Nós associamos a temperatura, desde que a gente é criança, a quente e frio, né? Algo está quente, algo está frio. E essa percepção de algo estar quente, algo estar frio, vem da onde, né? Quando a gente pega, por exemplo, um objeto qualquer, né? Por exemplo, uma caneta, e eu digo, essa caneta está fria, e aí depois ela fica um pouquinho no sol, ela fica quente. Você olha a mesma caneta, são os mesmos átomos ali, né? O que é que muda? O que é que faz alguma coisa ficar mais quente ou mais fria? É isso aqui, ó, a energia cinética dos átomos. Basicamente, quanto mais quente um corpo ele está, quanto mais quente um objeto está, maior é a vibração das moléculas e dos átomos daquele material, tá? Então, no fim das contas, né, o que define a temperatura de um corpo
se ele vai ser mais quente ou mais frio, é a vibração dos átomos das moléculas desse material. Quanto mais agitado, maior a temperatura aquele corpo vai ter. Quanto menor a vibração, menor é essa temperatura. Então, por isso que a gente falou de energia cinética, energia de movimento ali das moléculas de um material. Então, a temperatura, no fim das contas, ela vai acabar medindo isso, né? No fim das contas, é isso que é a temperatura. E aí existe uma definição aqui também importante, que é de calor, né? O calor é a transferência de temperatura de um corpo para outro. A temperatura ela sempre se transfere do corpo mais quente para o mais frio, né? Então, se eu coloco, vamos imaginar o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui dois corpos, né? O corpo A e eu tenho também aqui o corpo B. O corpo A, ele está com uma temperatura mais elevada, ele está, vamos dizer assim, né, quente. Por enquanto vamos falar só nesses termos. E o corpo B, ele está numa temperatura mais baixa, ele está frio. Quando esses corpos encostam um no outro, né, e o contato, como a gente vai ver, é uma das formas de transferência de calor, tá? De temperatura. Quando a gente encosta um no outro, a tendência é o quê? O corpo mais quente vai transferir calor, vai transferir temperatura para o corpo mais frio, de maneira que o mais quente vai ficar mais frio e o mais frio vai ficar mais quente. Ao longo do tempo, conforme o tempo passa, a tendência é que depois de alguns minutos ou algumas horas, dependendo do material e do quão é essa diferença de temperatura, no fim, os dois corpos vão ficar com a mesma temperatura. Tá? Então, vão entrar no que a gente chama de equilíbrio térmico. E a temperatura, como a gente fala, né, é essa transferência, o calor, né, é essa transferência de temperatura de um corpo mais quente para um mais frio. Um outro aspecto também interessante da temperatura é que, falando agora do ar, o ar, quando a gente esquenta o ar quente, ele tende a subir. O ar quente, ele sobe, enquanto que o ar frio, ele tende a descer, tá, no ambiente. Então, isso acontece porque quando o ar ele está quente, as moléculas estão vibrando mais, então elas estão ocupando um espaço maior, elas se expandem mais. Então, como elas se expandem, elas ficam, vamos dizer assim, menos densas. Então, a tendência é elas acabarem subindo. E as moléculas que estão acima, se estiverem mais frias, elas estão mais compactas, né? Então, elas vão acabar pesando mais, certo? E vão acabar descendo. Então, o ar quente ele tende a subir e o ar frio tende a descer. Isso a gente pode ver, por exemplo, né, quem mora em sobrado, eu moro num sobrado, e a parte de cima da casa está sempre mais quente que a de baixo. Claro que existem exceções, né? Às vezes você está morando num lugar que tem muito vento, que bate muito vento, ou que bate muito sol numa parte de baixo da casa, né? Então, se bate muito vento só na parte de cima, esse vento leva o calor embora, ou se bate muito sol embaixo, o calor fica mais concentrado embaixo. Tirando essas situações especiais, a gente pode ver que o ar sobe, então geralmente a parte de cima da casa é mais quente do que a parte de baixo, né? Porque o ar quente ele sobe, então ele tende a subir e o ar frio tende a cair. Isso, inclusive, esse conhecimento aqui é importante quando você faz algum curso do Corpo de Bombeiros, um curso de combate a incêndio, você está num lugar que está pegando fogo, por exemplo, e você quer sair desse lugar, tem muita fumaça, tem fogo, e você tem que achar a saída, tem que sair. O ideal é você abaixar, né, ou até mesmo rastejar, dependendo da situação, porque embaixo você está uma temperatura mais frio e tem menos fumaça, então você consegue, vamos dizer assim, ter mais facilidade para sair dali, tá?
Mas, em geral, esse princípio aqui, né, o ar quente ele sobe, o ar frio ele desce, né? Então, é um princípio importante. Tem várias máquinas, às vezes máquinas que trabalham, máquinas eletrônicas ou máquinas na nossa área de automação, que você tem, por exemplo, a máquina está num encapsulamento fechado e tem uma entrada de ar aqui embaixo e uma saída de ar aqui em cima, né? O próprio computador, tá? Computador é um caso em que tem muitas vezes uma entrada de ar embaixo, tem uma ventoinha aqui embaixo, né? Um ventiladorzinho aqui embaixo, que pega o ar que está aqui embaixo e puxa ele para dentro, porque o ar de baixo ele é mais frio, e outra ventoinha, um cooler aqui em cima, e expulsa para fora o ar aqui de cima. Por que que ele expulsa o ar aqui de cima para fora? Porque é aqui em cima onde fica o ar mais quente, tá? E aqui embaixo ele fica o ar mais frio. Então entra um ar mais frio, circula aqui dentro e sai aqui mais quente. Então, vários equipamentos eletrônicos e até mesmo os computadores trabalham dessa forma. Tranquilo, pessoal? Então, noções aí do que é temperatura, do que é calor, algumas curiosidades aí. Tem alguém digitando? Vou só aguardar um pouquinho. Boa noite também ao Ivanei, ao Thalisson, ao Eric, ao Maxwell, que chegaram aí agora há pouco. Sejam também muito bem-vindos. O Vitor colocou assim: isso é muito perceptivo dentro de uma indústria siderúrgica, com certeza, né? A questão do ar quente subir e o ar frio ficar. Não é à toa que as chaminés elas são para cima, né? Porque naturalmente o ar quente, a fumaça e tudo que está envolvido em torno disso, né? A fuligem, tudo tende a subir, né? Isso é o natural do calor. Aí, como que o calor, como que a temperatura, né? O calor passa de um corpo para o outro? Existem basicamente três formas, né? A primeira, nós já até comentamos aqui, é a condução, que se dá em objetos sólidos. A condução é a transferência de calor por contato físico direto. É aquele exemplo que a gente deu, né? Eu encosto um corpo mais quente em outro mais frio e o calor passa do mais quente para o mais frio, tá? Aqui a gente tem a imagem de um ferro de passar roupa. O ferro está quente. Quando ele entra em contato físico direto com a roupa, ele passa o calor para a roupa, né? Então, esse método de transferência de temperatura nós chamamos de condução e é o mais natural para a gente. Existe um outro método de transferência de calor que é a convecção, tá? Que acontece não em corpos sólidos, não tem como a convecção acontecer em corpos sólidos, mas sim líquidos e gases, que é a transmissão ou transferência de calor de um lugar para o outro pelo deslocamento de material. Como assim? Quando a gente ferve uma água, né, a gente vai fazer um café, um chá, uma coisa com uma bebida mais quente, aí você ferve a água, o que que acontece? Aqui no fundo da panela, que é a que está em contato direto com o fogo, né, vamos dizer assim, ou com calor, o que que acontece? Por contato, o fogo, se for um fogão a gás, né, o fogo, ele esquenta o fundo da panela. Não é isso? Então, essa forma de transferência de calor é condução. Se essa panela está com um líquido, por exemplo, aquelas moléculas que estão lá encostando no fundo, elas vão receber esse calor por condução. Só que o que acontece? Lembra que a gente comentou que a tendência é o ar quente sobe e o ar frio desce? A mesma coisa se dá com líquidos também. O líquido, quando uma molécula de líquido ela aquece, ela se expande, ela aumenta a vibração dela e ela se expande, a tendência é ela ficar menos densa, ela sobe para dar lugar para outra que está mais compacta, que está mais densa. Então, essas moléculas aqui do fundo, quando elas vão esquentando, elas vão subindo. E conforme elas sobem, elas levam junto esse calor para as outras moléculas que estão lá em cima. Essa transferência de calor
é chamado de convecção. Tá? Por isso que a gente diz que é a transmissão de calor de um lugar para outro pelo deslocamento de material. Tá? Então, a porçãozinha de água lá do fundo, ela sobe, levando o calor junto com ela e aquecendo as partes mais acima, né? Então, essa forma aí é chamada de convecção. Isso não acontece, claro, nos sólidos, porque nos sólidos, quando você esquenta, ele não há movimento no material, né? Obviamente. Mas em líquidos e gases, sim. Então, essa forma de transferência de calor é chamada de convecção. Alguém falou aí que está sem som. Vocês estão ouvindo o som normal, pessoal? Só uma pessoa está reclamando disso? Tá normal. Respondi aqui no chat. E aqui eu coloquei um videozinho só para demonstrar para vocês esses princípios. Eu não vou nem mostrar o áudio, depois quem quiser assistir o vídeo inteiro pode assistir baixando os slides, tá? Aqui basicamente é um experimento em que ele tem dois corantes, né? Corante azul, que é uma água mais fria, e a água quente está com corante vermelho para a gente ver. E olha o que acontece. A água fria, ele pôs ela aqui em cima, mas ela está descendo, ó. Ela vai descendo, porque ela é mais fria, ela tá mais apertadinha, vamos dizer assim, né? Tá mais junta, então ela afunda, ela desce em comparação à outra água. E a água quente não, ela se expande, então ela sobe, como ela tá menos densa que a água ali ao redor, ela acaba, vamos dizer assim, subindo. E aqui a gente vê muito claramente nesse experimento isso acontecendo, tá? E isso aqui é também o que a gente chama de convecção, né? Então, essa água que está quente aqui, conforme ela sobe, ela vai esquentando a água aqui em volta dela, levando o calor por convecção, tá? Então, é um experimento legal que demonstra para a gente a convecção e a questão, né, da água, do gás ou do líquido quente subir e do frio descer. E a terceira forma de transferência de calor é por radiação, que é uma forma de transferência de calor sem nenhum contato físico, é totalmente à distância, que é a emissão contínua de energia de um corpo para o outro através do vácuo ou do ar. Então, a radiação, quando alguns corpos emitem alguns tipos de radiação, essa radiação, quando ela entra em contato com o ar, ou com o líquido, com algum gás, com algum objeto, essa radiação causa essa vibração dos átomos e das moléculas do material, fazendo com que ele esquente, aumente a sua temperatura. O exemplo da radiação mais óbvio é o Sol. Tá? O Sol, ele esquenta a gente, não é por condução, porque o Sol não está encostando na Terra, não é isso? Nem por convecção, porque não há, entre o Sol e a Terra, lá no espaço, não tem ar. É só vácuo, é vazio. Então não tem por onde o calor se movimentar ali por nenhum tipo de ar, por nenhum tipo de meio. O calor ele chega à Terra pela radiação solar. Então, a radiação, as ondas eletromagnéticas que o Sol emite, trazem energia com elas. Quando chega na atmosfera da Terra, faz os átomos se movimentarem e aí gerando o calor. Tá? Então, a radiação é a terceira forma de transferência de calor. Aí nós temos a termometria, que é a ciência, né, que envolve a medição de temperatura. Então, termo é de temperatura, metria é de medição. Então, a ciência por trás da medição de temperatura é a termometria. E aí nós temos a pirometria e a criometria. A pirometria, em geral, ela trabalha com a medição de altas temperaturas, geralmente acima dos 500 graus, e a criometria trabalha com a medição de baixas temperaturas, normalmente menores que menos 150 graus. Então, a gente tem esses dois ramos aqui dentro da termometria,
dedicados às temperaturas mais extremas. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouco mais sobre pirometria. Qual que é a importância da medição da temperatura em processos industriais? A primeira é a segurança, ou seja, muitos processos industriais precisam trabalhar com temperaturas mais altas ou com temperaturas mais baixas para produzir uma determinada substância, para produzir um determinado tipo de material, né? Então, essas temperaturas muito altas ou muito baixas, elas não podem ter contato direto com o ser humano, senão o ser humano ele vai acabar se queimando, se machucando, né? Então, o primeiro motivo pelo qual é importante a medição de temperatura é a segurança, é você saber que no seu processo a temperatura que ele está controlada, está dentro dos limites seguros para aquele processo. Se nós não medíssemos a temperatura, aí pela razão de segurança, né? Se houvesse uma falha no sistema e a temperatura começasse a subir indefinidamente, uma hora eu poderia ter uma reação química, uma explosão, algum efeito indesejado. Então, por segurança é o primeiro motivo. O segundo motivo é o controle de reações químicas ou físicas. Então, certas reações químicas ou físicas acontecem somente em determinadas temperaturas, né? Por exemplo, um forno de padaria, forno lá que o padeiro usa para fazer o pão. Eu tenho que ter uma medição de temperatura relativamente precisa ali, porque para o pão ficar bem feito, ficar gostoso, eu, ele tem que ser feito numa certa temperatura, né? Não pode ser nem muito acima, nem muito abaixo. Então, a reação química e física que acontece ali no pão, para que ele fique bom, tem uma certa faixa de temperatura específica para acontecer. Não pode ser nem muito acima, nem muito abaixo, senão o pão ou ele queima ou ele não cozinha direito. Então, o controle dessas reações químicas e físicas, eu estou dando exemplo do pão, mas, obviamente, na indústria química, na indústria farmacêutica, na indústria petroquímica, na indústria alimentícia, a gente tem inúmeros exemplos. Muitas transformações químicas só acontecem com temperaturas mais altas ou com temperaturas mais baixas. Então, o controle dessa temperatura é o que permite a gente modificar esses materiais para chegar, né, no alimento que eu quero, no, na substância que eu preciso, e assim por diante, né? Também, claro, preservação e conservação de perecíveis, é o exemplo aí da nossa geladeira, do freezer. Então, você, para preservar materiais ou alimentos que são perecíveis, para preservar por mais tempo, é importante que eles fiquem numa temperatura mais baixa, numa temperatura controlada, de maneira que se prolongue a vida útil deles, e você ter o controle dessa temperatura vai ser fundamental para isso. E também, claro, na parte de climatização, né? Ou seja, no conforto do ser humano. Afinal de contas, nada melhor do que agora a gente está quase entrando no inverno, né? Quando tá aqueles dias mais frios, se você tiver um aquecedor ou um ar-condicionado com a função de aquecimento, né? Para deixar o quarto, para deixar a sala numa temperatura bem agradável, ou o contrário, no calor, para você resfriar o ambiente. Então, isso aqui também é muito importante. Tem muitos lugares do planeta que sem climatização, né, se nós não tivéssemos os ar-condicionados, por exemplo, ou aquecedores, não seria possível viver. Outro dia eu vi um documentário de uma vila lá no norte do Canadá, onde eles, uma vez nos anos 70, falhou o sistema de aquecimento deles, que na época era a carvão, falhou o sistema de aquecimento das casas e eles tiveram que mudar de lá rapidamente, porque se eles ficassem muito tempo lá sem aquecimento, eles iam acabar morrendo, né, de frio. Então, a climatização é importante para o conforto humano e em muitos lugares também por questões de sobrevivência, né? Tanto lugares muito quentes como lugares muito frios. A temperatura na indústria, ela influencia diversos fatores, né, como, por exemplo, as dimensões de certos materiais, comprimento e volume. A gente sabe é, que os materiais, quando eles esquentam, em geral, eles se expandem, e quando eles esfriam, eles se contraem. Também o estado físico, né, influencia se o material é sólido, líquido ou gasoso. Você fazer essas transformações envolve temperatura, né? Então você ferve a água, pega a água, transforma ela em estado gasoso.
vapor esquentando, ou traz ela para o gelo, para o estado sólido, esfriando. Também, através da temperatura, a gente tem controle de densidade, que a gente vai até comentar mais na semana que vem, viscosidade, radiação, condutividade, resistência mecânica, maleabilidade. Então, a temperatura ela influencia diversos aspectos dos materiais, e claro que na indústria você está ali lidando com materiais, com substâncias químicas, reagindo, causando reações o tempo todo, transformando o material em outro. Então, a temperatura é muito importante para auxiliar nessas etapas de produção. Como que a gente mede temperatura? Existem 4 unidades mais assim usadas no mundo para medir temperatura. E 2 são relativas e 2 são absolutas. Gabriel, qual que é a diferença entre escala relativa e absoluta? Ah, é, as escalas relativas, as principais, né, são a Celsius, que é a que a gente usa aqui no Brasil, graus Celsius, né, que a maior parte do mundo usa também hoje, e a Fahrenheit, que países de língua inglesa acabam preferindo usar. Elas são escalas relativas, por quê? Por que a gente chama de relativa, né? Porque o zero delas, tanto do Celsius quanto do Fahrenheit, né, o 0 grau dela, não é a temperatura mínima possível. Elas podem ir abaixo de 0. Né? Isso é uma outra coisa interessante também. Existe uma temperatura mínima, não existe temperatura máxima, tá? Não existe uma temperatura máxima, mas existe uma temperatura mínima que é o menos 273 graus Celsius, que é quando as moléculas estão simplesmente paradas. Lembra que a gente comentou que a temperatura é a vibração, né, a movimentação ali das moléculas, a agitação delas. Quando as moléculas não têm agitação nenhuma, é quando eu tenho a temperatura mínima, que em graus Celsius é menos 273. Tá? E aí, o que acontece? Não existe temperatura máxima, mas existe temperatura mínima, menos 273 graus Celsius. O grau Celsius, ele usa como referência a água. O zero do grau Celsius, o zero do grau Celsius, não é essa temperatura quando as moléculas estão paradas. Né? Não. Por isso que ele é uma escala relativa. O zero dele não é o zero absoluto, quando as moléculas estão 100% paradas. Né? Não. O zero deles é a temperatura em que a água se torna gelo, que a água se funde e se torna gelo. Essa temperatura, que é o 0 graus, é a referência ali do grau Celsius para zero. E o 100 é quando a água ebule, né? Quando a água ferve, quando a água, no que ela ferve, ela se transforma em um gás. Então, o grau Celsius, a lógica dele é essa. O zero dele é o ponto de fusão do gelo e o 100 é o ponto de ebulição, né, da água. Ele é baseado ali na água. Tá? E o menos 273 ali é o mínimo, né, a temperatura mínima possível, o zero absoluto. Já o Kelvin, o que é o Kelvin? O Kelvin nada mais é do que o grau Celsius, só que considerando como zero, o 0 grau Kelvin é a temperatura mínima, que é o menos 273. Então, o Kelvin ele nada mais é do que o Celsius deslocado para que o 0 Kelvin seja lá a menor temperatura possível. Essa é o zero. Então, ele começa do zero, ele nunca é negativo, o Kelvin. E aí a gente tem, né? O 0 Celsius é 273 Kelvin, o 100 Celsius é 373 Kelvin. Então ele segue a mesma lógica ali do Celsius, só que ele nunca fica negativo. Tá? O Kelvin ele é mais usado na parte científica, o pessoal mais acadêmico, de alguns setores científicos, preferem usar o Kelvin, né, principalmente na área química, que tem essa característica de nunca ser negativo. O zero dele é realmente a temperatura zero, a mínima. Tá? Enquanto que o Celsius não. Por isso que o Celsius a gente chama de relativo e o Kelvin não, ele é absoluto.
Por isso também que o Celsius, ele tem o grau, né? Grau Celsius, e o Kelvin não é grau Kelvin, é só Kelvin, tá? O Kelvin não é grau Kelvin, é Kelvin só. Que o Kelvin é absoluto, o zero dele é o zero mesmo, a menor temperatura possível, e conta a partir dali. E o Celsius, ele é grau porque ele é relativo, então o zero dele não é a temperatura mínima, ele vai para baixo de zero também. Então, por conta disso, ele é grau Celsius. A gente tem também o Fahrenheit. O Fahrenheit, ele tem uma lógica diferente, né, do Celsius. Ele também é grau Fahrenheit, ele também é uma escala relativa. Só que o Fahrenheit, ele tem uma sequência diferente, uma matemática diferente. Então, essa temperatura mínima aqui no Celsius, no Fahrenheit, é menos 456. O 0 graus Celsius é 32 Fahrenheit e o 100 graus Celsius é 212 Fahrenheit, né? Então, podem ver que cada 1 grau Celsius que sobe, o Fahrenheit sobe mais de 1. Sobe um pouco mais de 1. Sobe quase 2, né? Para cada um. Sobe quase 2 graus. Então, ele tem uma escala diferenciada. E, portanto, essa é a lógica dele, tá? A gente vai ver daqui a pouco as fórmulas de conversão de Celsius para Fahrenheit. Mas uma vez eu vi um documentário que explicou como que a percepção do Fahrenheit, pela lógica deles, né? A gente pode até discordar. Como que o Fahrenheit ele é mais intuitivo do que o Celsius. Claro que para a gente não, né? Para a gente estar acostumado já com o Celsius, a gente já tem uma ideia que, pô, 15 graus já é frio. É um friozinho, né? Exceto para quem mora lá no sul, né? Na região montanhosa lá no sul, aí 15 graus não é tão frio assim, é quente. Mas em geral, para a maior parte aqui do Brasil que mora numa zona tropical do mundo, 15 graus já é uma temperatura mais fria, que você já sai de casa com blusa, né? É, e a partir ali de 27, 28 graus, a gente já considera calor. Isso já é normal, essa percepção já é normal. O Fahrenheit, qual que é a lógica dele, né? A lógica do Fahrenheit é meio que, pensando nos países mais frios, meio que uma lógica de percentual. Então, o percentual 0 a 100%, né? Então, se a gente pegar lá, por exemplo, 50 graus Fahrenheit, é uma temperatura, né? 50 graus Fahrenheit, se imaginar que é mais ou menos uma questão de percentual, é como se tivesse uma temperatura de 50% quente. Quer dizer, tá nem quente nem frio, tá no meio, né? Abaixo desse 50 já é mais frio, acima desse 50 já é quente, né? 80 graus Fahrenheit é como se fosse 80%, já é um calor maior. Então, eles usam essa lógica para ficar mais intuitivo, ficar mais fácil para a gente entender. Pô, 85 graus Fahrenheit é quanto? Aí, ao invés de você fazer o cálculo, você meio que lembra que é como se fosse um percentual. Então, 85 já está mais para quente, né? Então, já é uma temperatura mais quente do que se fosse, por exemplo, uma temperatura de, sei lá, 40 Fahrenheit, que aí já está mais perto do zero, né? Então, é só uma dica aí para a gente meio que de cabeça ter uma noção, né? De conversão intuitiva do Fahrenheit para o Celsius. E tem o Rankine, que é o grau Fahrenheit mais uma escala absoluta. Então, ele desloca o Fahrenheit para que o zero Rankine seja o zero absoluto, seja a temperatura mínima, tá? Mas no mais segue a mesma lógica aqui do Fahrenheit, só que em escala absoluta. Então, ele joga o zero lá para ser a temperatura, o zero absoluto, né? A menor temperatura possível. O Vitor colocou uma pergunta interessante. Em qual situação a temperatura pode chegar a menos 273 graus? O Vitor, essa temperatura, ela aqui na Terra, ela só é atingida em laboratórios criogênicos, e mesmo assim, eles não chegam exatamente
nessa temperatura mínima, tá? Inclusive, vamos até pesquisar aqui, ó, o mínimo, ele é um pouquinho menor que 273, é 273, alguma coisa, quer ver? Zero absoluto em Celsius, né? É menos 273,15, ó. Essa é a temperatura mínima, tá? Que é o 0 Kelvin. Então, em laboratórios ou no espaço, né? No espaço, numa região do espaço longe das estrelas, é, tá certo que no espaço é só vácuo, né? Não tem moléculas para se medir a agitação, mas meteoros que estão vagando longe de estrelas que não recebem tanta radiação também se calcula que tem uma temperatura próxima a essa, tá? Mas aqui na Terra é só em laboratórios projetados para chegar nessa temperatura para fazer experimentos, né? Tem experimentos muito interessantes próximo a esse zero absoluto, como experimentos na parte de supercondutores. Pois é um assunto muito legal, vocês podem depois pesquisar, tem documentários aí na internet sobre supercondutores, que são materiais, né, que nessas temperaturas bem baixas, próximo ali do 0 Kelvin, né, eles são condutores perfeitos. Eles conduzem eletricidade com resistência zero mesmo, não tem resistência nenhuma. Não é que é 0,001, não, é zero mesmo, tá? Então tem muitos experimentos muito interessantes essa parte de supercondutores. Então muitos laboratórios que trabalham nessas temperaturas mais baixas é para estudar supercondutores, tá? Propriedades desses materiais supercondutores. Isso aí é outro assunto aí, pois vocês podem pesquisar, é um assunto muito interessante. Como que a gente converte, né, de uma temperatura para outra? A gente tem essa formulazinha geral aqui que converte as principais, né? Não tem o Rankine, porque o Rankine, para a gente aqui não é importante, não é muito usado. Na verdade, aqui no Brasil mesmo nunca vi ninguém usando o Rankine, tá? A gente tem essa fórmula aqui. Então, de Celsius para Fahrenheit, a gente pega essa parte da fórmula aqui. De Celsius para Kelvin, a gente pega essas duas aqui. E assim por diante. Tá? Então, a gente consegue facilmente fazer uma conversão. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos fazer um exemplo aqui ao vivo para vocês, tá? Vamos supor, eu quero saber quantos eu quero converter de Fahrenheit, 50 graus Fahrenheit para graus Celsius. Como que eu aplico a fórmula, né? Então, eu vou fazer a equação aqui, né? C sobre 5, Celsius sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Então, primeiro eu jogo a equação aqui. Agora eu vou substituir. O Celsius eu não sei, então eu deixo lá C sobre 5. É igual a F, o F eu sei, é 50. Então, 50 menos 32 sobre 9. Então, 50 menos 32, isso aqui dá 18, não é isso? 18 por 9 dá 2, certo? 18 por 9 dá 2. É... 50 menos 32 é 18 mesmo, né? Fiz de cabeças, eu errei. É 18 mesmo. 18 por 9 dá 2. O 5 aqui, que está dividindo, passa para cá multiplicando. Então, 2 vezes 5, 10. Então, 50 graus Fahrenheit equivale a 10 graus Celsius, né? Então, mas 10 graus Celsius é frio, né? Para a gente aqui é frio, mas lá para os países nórdicos e escandinavos e lá, que estão acostumados com muito mais frio, 10 graus é ali os 50% deles, tá? Então, é assim, tá? Que a gente aplica a fórmula na matemática de um lado para o outro, do outro para um. É assim que a gente faz. Quando é Celsius para Kelvin é até mais fácil, porque o dividido por 5 tem nos dois, ó, então você pode cortar aqui. Então, o Celsius fica igual ao Kelvin menos 273. Tá? Então, o Celsius é o Kelvin menos 273. E aí você acha o Kelvin com facilidade. Aqui a gente tem mais alguns exemplos, tá? Considere o ponto de ebulição do oxigênio, menos 182,86 graus Celsius. Quero converter para Kelvin. Então, para Kelvin, basta eu somar 273, né? Sempre
273 a mais o Kelvin. Então, vai dar 90,14 Kelvin. Lembrando que não é graus Kelvin, é só Kelvin. Graus é Celsius e Fahrenheit. Kelvin não é grau, que é escala absoluta. E em Fahrenheit, a gente aplica lá a fórmula, né? Celsius sobre 5 é igual a F Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, aplicando aqui a matemática, vai dar 297 Fahrenheit. Tá? Na verdade, aqui é menos 297, né? Vou até corrigir aqui esse slide, tá? Colocar aqui já para não dar nenhum problema aqui. Depois na edição eu coloco aqui, eu não vou conseguir colocar. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer uma gambiarra. Ah, consigo sim. Menos, pronto. Põe aqui. Eu vou ter que editar com cuidado depois, que não ficou legal não, mas pelo menos tá ali o menos. Show de bola. Bom, existem medidores de primeira classe, medidores de temperatura de primeira classe e também de segunda classe. Os de primeira classe são os medidores tradicionais, né? Que são os termômetros de haste de vidro, termômetro que a gente tinha lá na casa da avó, né? Casa dos pais. Aquele termômetro tradicional, a gente vai falar deles. Sistemas bulbo-capilar também a gente vai falar deles. Termorresistências e termopares. Tudo isso aqui a gente vai falar, são os medidores tradicionais. E no finalzinho da aula a gente vai falar dos medidores de segunda classe. Então, o primeiro instrumento, o mais simples que existiu para medir temperatura é o termômetro de haste de vidro. Como que funciona o termômetro de haste de vidro? Ele é colocado aqui, ele é preenchido, ele tem um vidro, né? Um bulbo. E esse vidro aqui, ele é preenchido normalmente com mercúrio. Por que que ele é preenchido com mercúrio? Porque o mercúrio é o, o único metal que é líquido à temperatura ambiente, né? Então, por ele ser um metal líquido, ele se expande muito mais facilmente do que outros materiais que não são metais, né? Então, conforme ele esquenta, ele se expande, ele aumenta o nível dele, e se ele esfria, ele abaixa. E a gente põe uma escala aqui do lado para saber, né, a temperatura. Então, aqui eu tenho um vídeo que eu coloquei aqui para a gente ver esse princípio do termômetro de haste de vidro. Olha só que interessante, ó, o termômetro de bulbo. Olha só que interessante, só dele encostar, colocar a mão ali, aqui tem um tubinho, né, que sobe, olha como o líquido se expande e vai subindo. Bacana, né? Então, esse é o princípio do termômetro de haste de vidro, né? Então, o mercúrio aqui, ele vai subindo, quanto mais ele sobe, maior a temperatura. Quanto mais ele se expande, maior a temperatura. Esses termômetros, a gente pode usar eles de menos 150 a 350 graus, tá? Fora disso aí, menos 150, o mercúrio já entra em congelamento, né, em ponto de fusão, então ele vira sólido, daí para baixo não vai medir. E acima de 350 ele vira gás, né? Então também não vai medir. Então é a faixa que ele está líquido e que eu consigo fazer a medição. A gente tem também depois os sistemas bulbo-capilar, que são termômetros com ponteiro, como se fossem lá os manômetros que a gente vê para medir pressão, mesma coisa, né? Ele é como se fosse um manômetro mesmo, preenchido com mercúrio, tá? E aí, conforme o mercúrio expande com a temperatura, ele movimenta o braço aqui do tubo de Bourdon, movimentando junto o ponteiro, tá? Então, lá no manômetro, esse movimento era pela pressão mesmo. A pressão fazia vamos dizer assim, a haste dele envergar, né? Pela força mesmo. E aqui é
a expansão do mercúrio que força essa haste a se expandir. Tá? Então, o princípio é bem similar ao do manômetro, é o chamado sistema bulbo capilar. Capilar porque esse fiozinho aqui é bem fininho, né? Tudo que é capilar é uma mangueirinha fininha. Aqui tem um vídeo demonstrando esse sistema pra gente. Deixa eu passar aqui para a parte que interessa. Aqui, ó. Aqui o... Tá meio ruim aqui. Aqui, ó, em Fahrenheit, tá? Tá medindo aqui o ponteirinho. Aqui na ponta, a parte sensora, que vai entrar em contato com o calor. Aqui ele mostrando internamente como que é esse sistema lá. Um tubo de Bourdon. Exatamente igual ao do manômetro. Só que preenchido com mercúrio, né? E aqui a gente vai ver que ele vai esquentar. Ele está esquentando aqui, ó. Deixa eu voltar um pouquinho. Ele está com um maçarico ali. Deixa eu avançar um pouquinho mais, ó. Ó lá, tá com o maçarico aqui embaixo. E vejam que o ponteiro vai deslocando, ó. Tá vendo? Porque o mercúrio está se expandindo aqui e está forçando o tubo a... Tá torcendo o tubo, né? Então aí a temperatura está subindo, tá vendo? É assim que ele é por dentro. Então é um tipo de medidor também, de indicador de temperatura, bastante usado na indústria, tá? Porque você pode ter separação, né? O bulbo fica num local distante do medidor, né? Pode ser uma certa distância. Então é mais fácil para você colocar dentro de uma máquina e visualizar o ponteiro fora, né? Muito mais fácil do que o caso lá do caso anterior, né? Que nós vimos aqui dos termômetros de haste de vidro. Todos esses medidores aqui que nós vimos até agora, né? Sistemas bulbo capilar e haste de vidro, eles são mais indicadores de temperatura. Então, eles mostram ali a temperatura no processo, não tem eletrônica envolvida nem nada. Então, eles não conseguem transmitir o valor da temperatura para outros equipamentos. Eles só leem e mostram ali para o operador, para a pessoa que está ali, para saber a temperatura do processo. Se eu precisar de um sensor para medir a temperatura e transmitir para um outro equipamento, para um controlador de temperatura, para um CLP, para um microcontrolador, enfim, aí eu preciso ter um sensor de temperatura. E aí existem dois tipos principais de sensores de temperatura, que são usados na indústria. São eles os RTDs, que são os termorresistores, e os termopares. Primeiro vamos ver aqui os RTDs, que essa sigla, né? RTD vem de detector de temperatura por resistência, tá? Resistant Temperature Detector. Então, detector de temperatura por resistência, que aqui em português nós podemos chamar de termorresistor. É o famoso aí PT100, PT1000, para quem é da indústria já com certeza já ouviu falar nesses tipos de sensores de temperatura. Existe PT100, PT1000 e outros chips também. Como que funcionam esses medidores aqui, RTDs? Eles detectam a temperatura, então a gente vê aqui na foto a haste sensora dele, e saindo aqui alguns cabinhos, né, com 2, 3 ou 4 fios, dependendo do modelo. Então, eles detectam a temperatura e variam a resistência elétrica conforme a temperatura sobe ou cai. Então, eles são feitos de materiais como, por exemplo, platina, que é o mais comum, tá? Tem também
de cobre e de níquel, mas o mais comum é a platina. Por isso que os principais modelos de RTD são PT, né? PT100, PT1000. O que que é esse PT aqui? É platina, tá? É o material que eles são feitos. E a platina, ela muda a resistência elétrica dela conforme a temperatura. Então a gente se aproveita dessa alteração para medindo qual que é a resistência ali do cabo, né, do sensor. Pela resistência eu sei qual é a temperatura. Então essa é a ideia por trás desses sensores, né? Os princípios mais comuns é o PT100, tem o PT1000 também. Por que que tem esse nome? PT100, PT1000, né? PT porque é platina. E esse valor aqui, 100, 1000, é qual que é a resistência dele a 0 grau. Então, o PT100 quer dizer que ele tem uma resistência de 100 ohms, 100 ohms de resistência quando a temperatura é 0 grau. O PT1000, ele tem 1000 ohms quando é 0 grau. Tá? São medidores muito bons, tá? Eles possuem alta exatidão, mais até do que os termopares. Excelente repetibilidade de leitura. O que que é repetibilidade? Se a temperatura for a mesma, ele vai dar quase sempre o mesmo valor, muito próximo. A variação dele vai ser muito pequena, né? Então, nas mesmas condições que eu coloque ele, ele vai dar valores praticamente idênticos. Então, ele tem uma repetibilidade muito grande. E, em geral, eles vão trabalhar bem até 420 graus, tá? Alguns modelos podem chegar até 630, mais ou menos, modelos mais caros, mais raros. A maior parte dos PT100, dos RTDs, vão chegar até 420. Acima disso, eles podem queimar. Aí tem que olhar o modelo certinho para ver o limite de temperatura, mas a maioria deles é até 420 pela própria propriedade da platina, tá bom? Que é o tipo de RTD mais comum. Então, basicamente, como é que funciona, né? A gente vai colocar o sensor para medir a temperatura dentro de um forno, dentro do processo, às vezes com proteção, né, com um termopocket para isolar ele do processo, às vezes direto mesmo. Tá? E lá na ponta, nos cabinhos, eu vou ter uma resistência elétrica que vai estar sendo medida. Quem que vai medir essa resistência? Um controlador de temperatura, ou um condicionador de sinais, um transmissor de temperatura, um equipamento eletrônico vai ler essa resistência e vai calcular qual é a temperatura. Né? Então você vai configurar ele. Olha, eu estou aqui com um PT100. Então, uma vez que ele está configurado, ele já sabe que o PT100, 0 graus e 100 ohms, ele já tem toda a tabelinha dele lá de resistência por temperatura. Então ele consegue, o equipamento eletrônico aqui mede a resistência e já dá para a gente qual que é a temperatura. Tá? Então, se eu preciso de precisão na medição, é, um dos melhores tipos de sensores. Tá? E o principal, vamos dizer assim, concorrente dos RTDs, dos termos-resistores, né, o mais famoso dos termos-resistores é o PT100, só concorrente são os termopares. Os termopares também são sensores de temperatura, mas que funcionam com um princípio diferente. Os termopares, eles funcionam com um princípio chamado efeito Seebeck. Basicamente é o seguinte, esse cara aqui, o Seebeck, ele descobriu que se eu juntar dois metais diferentes, como aqui cobre e constantan, ou cobre e níquel, qualquer dois metais diferentes, se eu juntar eles um no outro, aqui nas pontas vai surgir uma tensão elétrica, de acordo com a temperatura. Se a temperatura aqui dessa junção dos dois metais sobe, eu vou ter uma tensão maior aqui. Se ela cai, eu vou ter uma tensão menor. Ou seja, como se ele gerasse uma tensão de acordo com a temperatura. Só que essa tensão é muito baixa. É na casa de microvolts ou pouquíssimos milivolts. Então eu também preciso ter um transmissor, um equipamento eletrônico que vai ler essa pequena tensãozinha ali, vai amplificar, vai tratar, vai ler para saber quantos graus que é, de fato.
Os termopares, eles já têm uma variedade muito maior do que os RTDs. Então, a gente tem vários tipos de termopares diferentes, porque, como a gente comentou, os termopares nada mais são do que a junção de dois metais diferentes. É isso. Como pode ser dois metais, quaisquer dois metais? Existem vários tipos de termopares, né? O termopar tem o tipo J, tipo K, tipo T, tipo E, tipo S. Tem até outros tipos que não estão aqui, tá? Tipo B, tipo R. Tem outros tipos que não estão aqui, dependendo do material que ele é feito. Então, o tipo J, por exemplo, tipo J é ferro e constantan. O tipo K é cromo e alumel. O tipo T é cobre e constantan, tá? E assim por diante. E o que é que muda esses tipos? Muda a faixa de temperatura que ele consegue ler, dependendo ali do tipo de termopar, tá? Por exemplo, o tipo T, ele lê só até 400 graus, de menos 200 a 400 graus. Já, por exemplo, o tipo S, ele consegue ler até 1768, né? Então, varia a faixa de temperatura que ele pode ler e o comportamento também, né? De acordo com aquela variação de tensão dele, varia também. Alguns variam mais a tensão para cada grau de temperatura que sobe, outros variam mais lentamente, né? Dependendo do material. Então, o Thermopar tem uma variedade maior do que os PT100, você consegue fazer a leitura de temperaturas também muito maiores. Lucas perguntou aí se caiu, eu acho que não. Caiu aí, pessoal? Estão me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui. Aparentemente está normal. Ah, voltou, voltou. Ah, o Marcelo falou que tá perfeito, o Herbert também, beleza. Deus deu uma quedinha aí, mas já voltou pelo jeito. O Vitor perguntou, professor, qual medidores estão presentes nos altos fornos industriais? Dos sensores aqui, eu já vi de tudo, tá? Já vi fornos industriais com termorresistores, tá? Os PT100 principalmente, ou PT1000, que são naqueles fornos que não vão passar ali muito de 400 graus, tá? Então, processo ali vão trabalhar 200, 300 graus. É, pode ser um termorresistor e a gente é relativamente comum ver termorresistor, RTDs. Já processos que vão trabalhar acima, aí tem que ser termopar. Tem que ser um termopar, porque eles conseguem ir tranquilamente acima dos 400 graus. Tá? Os dois são muito comuns na indústria, tanto os RTDs, né, os termorresistores, quanto os termopares. Os termopares são mais comuns, tá? São mais comuns ainda do que os termorresistores. São mais usados. A gente vai até ver uma comparação aqui. Muito também questão de custo. O termopar é mais barato do que os termorresistores. Então, embora eles sejam menos precisos, os termopares, do que os RTDs, do que os termorresistores, eles são mais baratos, então isso impacta muitas vezes. Tá? Às vezes você não precisa de tanta precisão assim, mas quer economizar nos gastos, então termopar nesse caso é mais conveniente. Quando você compra lá um transmissor de temperatura, você configura ele. Os transmissores de temperatura, é, você configura. Vamos até abrir aqui, ó. A gente pode abrir aqui um manual, por exemplo. Transmissor de temperatura da SMAR, por exemplo. Vou pegar aqui um manual de. Aqui, ó, TT301. Já até trabalhei com esse transmissor aqui. Tem Hart, Fieldbus, Profibus, dependendo da rede que ele. Vamos pegar aqui um 4 a 20 mA basicão mesmo.
E aí, deixa eu olhar aqui. Olha lá. Entrada. Aceita sinais de termopares, RTDs e RTDs diferenciais. Aqui no manual dele, a gente vai ver essa informação também. Então uma vez que você tem o transmissor, você pode ligar qualquer tipo de sensor. Aqui tem até os esquemas de ligação, tá? Por exemplo, aqui é para RTD, ó, como você liga ele com RTD. Se for de 2 fios, de 3 fios, de 4 fios, termopar, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma. Ele até explica, né, os sensores de temperatura. O TC301 aceita vários tipos de sensores, especialmente projetados para medir temperatura, usando termopares ou termorresistências. São os dois principais mesmo, né? Os dois são usados na indústria. Aqui ele explica os termopares, como que trabalham, que é isso que a gente está vendo, né? Os termopares compatíveis, tipo B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, vários termopares e vários termorresistências também, né? O PT100, que é a mais famosa, o PT1000, o PT500, PT50, os de cobre, né? CU10, os de níquel, Ni120. Então vejam que ele aceita uma infinidade de termopares e de termorresistência. Então você configura nele, ó, eu estou ligando em você aqui tal tipo de sensor. E aí, uma vez que você configura, ele automaticamente já se adapta, né? Se for termorresistência, ele vai ler a resistência e vai calcular a temperatura a partir da resistência que ele está lendo e a partir também de qual tipo de sensor é. Mesma coisa o termopar. Então ele faz isso tudo automaticamente para a gente, tá? Então você põe lá, termopar tipo J. Você instala o termopar tipo J, ele já vai te dar a temperatura. Ele já vai fazer esse cálculo aqui, né, de qual que é para cada lá microvolt que ele está variando, quantos graus equivale. Isso aí é automático para a gente. O termopar, ele tem uma questão aí que antigamente era mais complicado. Hoje em dia está bem mais fácil. Que é o seguinte, vamos pensar um pouquinho aqui. Termopar é a junção de dois metais. Nós já vimos que se eu juntar dois metais, né, que a gente tem, por exemplo, ferro e constantã, juntar dois metais, aqui vai ter uma tensão elétrica é, que vai variar de acordo com a temperatura. Ok. Só que a hora que eu coloco o meu instrumento, aqui é um multímetro, pode ser um transmissor, qualquer coisa, que vai medir, vocês concordam comigo que esse cabo aqui, provavelmente ele vai ser de cobre. E a hora que eu encostar o cobre com o ferro, eu tenho uma junção de metais aqui diferentes. A mesma coisa, esse cobre aqui com o constantã tem uma junção de metais diferentes também. Então, esses pontos aqui que eu fiz essa junção, que eu juntei o cabo, né, de cobre com ferro, cabo com cobre com constantã, elas se tornam mini termopares também. Elas vão gerar uma tensãozinha também de acordo com a temperatura. E isso vai afetar a minha medição. Porque eu tenho aqui três junções, né? Eu tenho a junção principal do ferro e constantã, que é a que está medindo a temperatura alta. Mas eu tenho essa junção do fio de cobre com ferro, formando uma segunda junção de termopar, e o cobre com constantã. Então, o que acontece? Ele está medindo 200 graus, né? 200 graus, ele deveria estar dando 20 milivolts de tensão, mas ele está medindo só 17,5. Por quê? Essas duas junções aqui, ó, que estão a 25 graus, estão fazendo com que eu perca ali 2,5 milivolts. Então eu tenho esse erro. Essa junta aqui é chamada de junta fria, tá? Essa outra junção aqui. Então isso aqui é um problema. Isso aqui é um problema. Antigamente, o que o pessoal fazia muito? Hoje em dia é bem mais raro de ver isso, tá? O pessoal pegava essas junções aqui, ó, e mergulhava no gelo.
a 0 grau para que ela não influenciasse. 0 grau e não vai influenciar. Mas hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem meios eletrônicos, os medidores de temperatura. Eles já têm um sensor de temperatura dentro deles que compensa, ele calcula qual que é a temperatura ambiente, 25 graus ambiente, então ele já deduz qual que é ali quantos milivolts ou microvolts a mais ou a menos ele vai ter que compensar dessa junção fria aqui para medir a temperatura corretamente. Então hoje em dia isso já não é mais um problema, tá? Então isso é chamado de compensação da junta de referência. Hoje em dia, como eu comentei, os próprios controladores e transmissores fazem isso internamente. Mas antigamente não. Antigamente você tinha que mergulhar num balde de gelo, manter o gelo constante, para evitar esse tipo de problema. E aí, depois que a gente eletronicamente conseguiu corrigir isso, o uso dos termopares ficou muito mais facilitado, né? O uso de termopar explodiu. Por isso que hoje ele é mais usado que as termoresistências. Os termopares têm padrão, né, de cor de cabos aí. Só que é um negócio que não compensa nem a gente esquentar a cabeça, tá? Porque termopar é o seguinte, tem o padrão americano, o padrão alemão, o padrão inglês, o padrão japonês e o padrão francês. Então, se você souber o fabricante, né, ou qual norma ele segue, pelas cores você vai saber a polaridade do termopar. Porque como ele gera uma tensão elétrica, o termopar gera uma tensão elétrica, ele tem polaridade, ele tem um fio que é o positivo e outro que é o negativo. E se você inverter, você vai medir tudo errado. Então o padrão de cores vai permitir você saber isso. Opa, qual fio que é o mais, qual fio que é o menos. Então cada tipo de termopar tem cores diferentes do fio, então pelas cores você identifica qual é o tipo de termopar, como também qual que é o positivo e qual que é o negativo. Tá? Só que como existem vários padrões, isso é meio complicado, né? Eu vou até, deixa eu ver que eu tenho outro slide aqui, vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu acho. A norma IEC. Aqui, achei. Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer para cá. Consegui. O padrão IEC, também de cores para cada tipo de termopar. Então, existem vários padrões, né? O alemão, o americano e o internacional são os mais usados, tá? Mas existe também o francês e o japonês. Então, é um negócio assim que a gente tem que consultar o manual mesmo, tá? Olha para o termopar, vê qual é a cor dos cabos, olha na tabelinha, vê se pela cor você consegue deduzir qual é o padrão dele. E, se possível, pegar o modelo e o manual, tá? Felizmente, ainda vai demorar um tempo até a gente ter um padrão, todos os fabricantes seguirem o padrão internacional. Muitos fabricantes alemães e americanos não seguem até hoje, né? Então, isso aí a gente não tem muita esperança no curto prazo de mudar. Fazendo uma comparação entre os RTDs, os termorresistores e os termopares, vantagens e desvantagens, né? Os termorresistores têm mais precisão. A questão da distância de operação não tem uma limitação específica, então eu posso ter o sensor ligado a 10 metros daqui, isso não vai ser um grande problema, eu consigo compensar isso. No termopar isso pode ser um problema, porque como ele emite uma tensãozinha, se a distância for grande, essa tensão vai sofrer atenuação no cabo, né? O cabo vai perder um pouco, alguns milivolts, alguns microvolts ali no cabo, então esse é problema. É por isso que, em geral, o termopar, você coloca o transmissor o mais perto possível do sensor. Evita cabos
ali mais do que 2, 3 metros para não ter essa perda. Outra vantagem do RTD, não precisa de fiação especial para ligação, né? Nem é para aquela preocupação com a junta fria que tem no Thermopar. E se adequadamente protegido, os RTDs permitem a utilização em qualquer ambiente. Já os termopares são mais baratos, mais resistentes caso ultrapassem a temperatura limite. O termorresistor, ele, se você passar ali dos 480, 500 graus, ele já queima, tá? Por causa da platina. Termopar, não, mesmo que você passe um pouco ali a zona dele, ele não queima. A hora que a temperatura baixa, ele volta ali pro normal. Tem que ultrapassar muito para ele queimar, para ser mais resistente. Maior faixa de utilização, né? Que é outra vantagem muito grande do Thermopar, além do preço. Consegue ler temperaturas muito acima dos 800, 900, 1000 graus. Coisa que não dá para fazer nos termorresistores, nos RTDs. Enfim. E já, pessoal, tranquilo aqui. Os dois principais tipos de sensores, os termopares e os RTDs. Alguma dúvida, alguma pergunta? Vitor, tranquilo. Marcelo, Kevin, Raul, show de bola. Já os medidores de segunda classe são aqueles medidores, e eles são chamados de segunda classe, porque eles conseguem medir a temperatura sem estar em contato direto com o material. Como lá o termômetro de haste de vidro, o termômetro de bulbo capilar, os RTDs, os termopares, todos eles têm que estar encostando, têm que estar em contato com o calor para medir. Os de segunda classe não. E aí a gente tem os pirômetros, né? A radiação, que eles conseguem medir a temperatura à distância, medindo a radiação que o corpo quente está emitindo. A gente sabe que quanto mais quente é um corpo, mais radiação infravermelha ele emite. Então, se eu tenho um pirômetro, que é um medidor de radiação infravermelha, e apontar ele para o corpo quente, ele vai medir a quantidade de radiação infravermelha que está chegando nele e, a partir daí, calcular a temperatura com uma precisão muito boa, sem precisar encostar diretamente o material. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um vídeo demonstrativo disso, que é um pirômetro, né? Então, aqui ele vai explicar, olha lá, medição à distância. Então, é uma medição segura, né? Muito, muito segura. Muitos processos precisam de pirômetro, né? Para você medir a temperatura com precisão, justamente porque ele não precisa de contato. Então, você consegue medir a temperatura sem precisar que um sensor encoste. Aqui é aquela questão de que quanto mais quente, mais radiação infravermelha o corpo emite. E o pirômetro, né, o termômetro ali, vai captar essa radiação e calcular a temperatura. Sem contato físico. Alguns materiais que têm superfícies reflexivas, como aqui essa panela de inox, espelhadas, reflexivas, aí é um pouco mais complicado, porque o que acontece? Como esse material é um pouco espelhado, ele reflete um pouco a luz e a radiação do ambiente, o pirômetro vai ler errado. Porque parte da radiação do próprio ar aqui em volta, dos próprios objetos aqui em volta, vão bater aqui e vão refletir de volta. E o pirômetro vai ler uma temperatura mais baixa. Então, para isso, os pirômetros mais avançados, eles têm um recurso de compensar isso. Dependendo do material, cada material tem um grau de reflexibilidade diferente, aí você coloca lá qual que é o grau de reflexibilidade do material e ele automaticamente compensa isso na hora de fazer o cálculo, evitando esses erros. Tá? Olha lá, ajuste de emissividade, e ele compensa.
Tomar cuidado que os pirômetros não medem com precisão se tiver vidro ou plástico, mesmo que seja transparente, tá? Isso barra a radiação infravermelha. Ou líquidos, tá? Então, isso aí é um detalhe importante. E aqui eu deixei algumas curiosidades, alguns links de vídeos no YouTube mais interessantes para quem quiser se aprofundar mais nisso tudo que nós falamos, né? O efeito Seebeck, que dois metais diferentes geram uma tensãozinha, que é o que faz o termopar funcionar. Tem um vídeo explicando isso aqui legal. Um vídeo resumindo os principais tipos de sensores de temperatura e comparando o termopar e RTD. Tá? Então, fica aí o convite para vocês se aprofundarem um pouco mais nesses vídeos, que são vídeos muito bons, muito didáticos, para reforçar o que nós vimos aqui na aula. Gente, então é isso que eu queria ter passado para vocês, né? Essa introdução básica do que é temperatura, unidades de medida, sensores, como medir e tudo mais. Semana que vem a gente vai ver um pouco mais, alguns recursos um pouco mais avançados na parte de segurança, de calibração e estudar um pouquinho de densidade também, tá bom? Pessoal, ficou alguma dúvida, alguma pergunta em que eu posso ajudá-los a partir do que nós vimos aqui hoje? Ivanei falou que é tranquilo, Raul também. É, Kevin, Eric, Marcelo, Ivanei. Show de bola, então, gente. Qualquer dúvida, escrevam para mim lá no AVA, que eu vou ter o maior prazer em respondê-los. E a gente se vê na semana que vem para a última aula de medições de variáveis físicas e industriais. Fechou? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado pela participação de todos.